Olá, sou a Natália Cid, trabalho com franquias e varejo há muito tempo, sou mãe de duas filhas maravilhosas e muito feliz de estar aqui com vocês. Falando um pouquinho da minha trajetória profissional, tenho mais de 25 anos de experiência no segmento de franquias e varejo alimentar, com muito foco na gestão e estratégia, também em fusões, aquisições, remodelagens de negócio, transformações de negócio. E o que me encanta, na maioria das vezes, nos meus negócios, é a capacidade de transformação mesmo, né? Não só a transformação do negócio e gerar o número que o negócio normalmente gera, mas principalmente o impacto que isso tem, seja no mercado, seja nas pessoas, contribuindo também para uma vida melhor a todos, né? Falando um pouquinho da Natália, pessoa física, eu sou casada também há 28 anos, então uma trajetória que começa junto com a minha vida profissional, e mãe de duas filhas que foram também transformadoras na minha vida, né? Acho que ter e viver a maternidade para mim foi maravilhoso, principalmente por ter duas filhas muito diferentes uma das outras, que saíram, né, do mesmo pai e da mesma mãe. Isso me leva e me levou a uma posição na minha vida profissional muito diferente ao lidar com as pessoas, né? Porque quando você vê que você forma da mesma forma, mas os gatilhos, a sensibilidade, a forma de ver o mundo é completamente diferente. É como você começa, a partir dessa vivência da maternidade, né, de lidar com a mãe, isso me transformou também na minha vida profissional, de como eu também vejo as pessoas, como eu encaro as pessoas, né? Nesse amadurecimento, né, desse tempo da minha vida profissional, eu comecei com a formação de uma engenheira bem dura, né, bem executora e cumpridora de uma regra, e fui amaciada aí na minha maternidade, me levando a um profissional com muito mais flexibilidade, uma visão muito mais ampla das pessoas e dos negócios, né? Então, eu sou muito feliz de ter podido viver essa composição na minha vida, né? E eu acho que isso me abastece até hoje na minha transformação. E isso leva à reflexão dos desafios, né? Quando a gente fala quais são os desafios, acho que tudo começa com as pessoas, seja lá se você quer impactar elas no seu negócio ou como atrair as pessoas, seja na formação do time que você tem que fazer, né? Seja nas relações que você constrói, nas parcerias de fornecedores, suprimento, desenvolvimento, né? Consultorias, né? Que você tem que trabalhar junto para construir isso. Então, tudo tem a ver com como você chega e impacta e constrói em cima das pessoas. Então, acho que esse, para mim, é o primeiro ponto sempre. Então, nesse sentido, a dica que eu dou é ser realmente empático às pessoas, né? E é genuíno esse empático, né? Não é somente cuidar, né? Mas é se colocar no lugar do outro para poder fazer essa construção, seja do time, seja do negócio, seja das parcerias, de uma forma que forme um elo realmente forte, né, para te levar onde você quiser chegar, né? E esse, para mim, é um outro desafio, é a clareza de onde a gente quer chegar. Apesar de ter muita coisa acontecendo, né, e a gente vive um mercado macroeconômico não muito fácil de enfrentar, né, seja por questões tributárias, seja as questões inflacionárias, aumento de juros que acabou de ter. Então, você tem uma série de conjunturas, aceleração tecnológica, né? A gente está vivendo essa semana aí novidades na inteligência artificial, mais tecnologia vindo e muita incerteza do futuro, mas essa clareza, pelo menos, né, para você dar um direcionamento aonde você quer chegar, é muito importante, né, você ter. Então, eu sempre trabalhei na minha trajetória com um cuidado muito grande na gestão e na estratégia,
né, de formar um bom time, mas também um time que esteja com você, né, entendendo para onde você quer ir, né? E que todo mundo construa junto essa visão e para onde a gente quer ir. Então, muita disciplina na montagem do planejamento, na montagem das iniciativas, do como fazer, né? E disciplina significa quais ritos que você coloca na sua governança, como é que você constrói e modela isso conjunto, né? E como é que você vai desdobrando isso em iniciativas e caminhos para poder fazer a transformação que você quer e construir juntos, né, sonhos que vão se retroalimentando, né, porque à medida que você vai atingindo uma etapa, você vai querendo ir além, né, e crescendo, e crescendo, crescendo. Então, acho que essas são as questões. Eu acho que como cuidado, é o cuidado do imediatismo, né, então a ansiedade, o imediatismo hoje é muito forte, a tua pressão, né? A pressão que você recebe, seja da sociedade, seja do teu investidor, né? Seja de você mesmo, se você é um empreendedor, né? De que gerar resultado, tem que gerar um resultado rápido, chegar às coisas rápido, isso acaba também gerando uma ansiedade, e o planejamento te ajuda a construir uma coisa com mais solidez, né? Para uma melhor sustentabilidade do seu negócio. Bom, falar de futuro é sempre bom, né? Porque sonhar é bom. Então, a primeira coisa que eu diria, assim, que assim, sonhe alto, né? Sonhe grande, porque, como diz aí o ditado popular, sonhar alto e sonhar pequeno é o mesmo trabalho. Então, se alto, né, desafios, crie suas ambições, questione, né? Eu acho que essa coisa de ser inquieto, né, é importante para você não se acomodar no presente, né? E olhando para frente, dentro dessas ambições, é sempre importante estar olhando para os lados também, o que está acontecendo com o mercado, o que está acontecendo com o consumidor, né, para você não ser pego de surpresa. E nessa história, cuidado com a resistência também, né? Às vezes a gente se apega, mas eu sempre fiz assim, deu certo, né? E será que eu tenho que mudar? Né? E quando a gente viu, o mercado já foi para outro lugar e eu perdi o bonde, né? Então, acho que fácil aqui falar, muito difícil de fazer, né? E eu acho que aqui é uma coisa importante, né? A gente está conversando, mas sabendo da dificuldade, às vezes, de sair do dia a dia do trabalho para olhar fora da marca da água, né? E ter essa preocupação de estar olhando do que está acontecendo no mercado. Então, ao meu ver, assim, um preparo, uma coisa que eu gosto de fazer na minha agenda é sempre separar umas horas do dia e garantir que essas horas eu não vou estar olhando o incêndio daquela semana, né? Mas eu vou estar cuidando, né, de estar me informando e lendo coisas diferentes, buscando aprendizados novos, né, para não me cegar em cima do que está acontecendo no hoje. Então, essa é a dica que eu dou hoje do futuro. Sempre reservem 3 horas ao longo da semana, reservem uma agenda de qualidade, né, no final do dia cansado, né, no momento que você estiver bem, para você estar lendo aí da Galúnio, né, investindo tempo ouvindo um podcast, ouvindo essas tendências, ouvindo o que pode acontecer, mas que você use esse momento também de reflexão, se você está com a visão clara, né, sobre o que pode impactar o teu negócio, o teu empreendimento. Para praticar o exercício da empatia, é muito importante você estar próximo do teu negócio, né? Então, uma coisa que eu sempre usei no meu dia a dia é visitar a loja, visitar a operação, com um tempo de qualidade de estar ali escutando na ponta o que está acontecendo, né? Isso sem uma cobrança necessariamente, né? Só estar ali percebendo o que está acontecendo e batendo um papo de uma forma mais genérica, né? Mais tranquila. Então,
esse exercício da empatia, ele vem também muito com o amadurecimento de vida e profissional, né? Sua capacidade de perceber as coisas, né? Mas eu acho que a dica prática é isso, né? Nunca se afaste muito, ainda mais quando você vai aumentando a tua equipe ou aumentando o teu nível na liderança dentro de uma grande organização, que é a minha experiência, né? Me tornando executiva de negócios. E aí, né, a verdade absoluta é que a liderança ela pode te deixar muito solitária se você bobear nessa história, né? Porque você acaba recebendo muitos filtros do que está na realidade acontecendo. Então, desce os níveis, né? Tome o seu café, almoce com a sua equipe, né? Visite as suas lojas, esteja próximo do seu front ali de loja, né? Da sua operação, para realmente conseguir capturar o que de fato está acontecendo com as pessoas e com o teu próprio negócio, né? Então, um rito, por exemplo, que eu tinha que era muito legal, além das visitas e garantir as visitas ao longo do tempo, eu nunca ficava muito tempo sem ir a campo de forma nenhuma, né? Eu gerenciava uma rede de mais de 1000 lojas, então era bastante coisa e eu nunca deixava de estar próximo, falando com as pessoas, mas também eu fazia uma reunião semanal com a equipe de liderança que eu chamava que era uma reunião sem PPT, sem material. Era uma reunião de fala, né, para as pessoas trazerem numa mesa redonda, né, de uma forma livre, sem obrigação também de fala, de contribuir, né, do que aconteceu na semana, o que tem planejado para a semana, quais são as preocupações daquela pessoa naquela semana, né, o que aconteceu na semana passada. É claro que aí é um rito mais de negócio, menos do olhar efetivamente se está acontecendo alguma coisa na pessoa, mas também é uma forma mais leve de você colocar todo mundo junto no mesmo barco, né? E aproveitando o gancho, eu vou falar também dos ritos e do jeito de governança, né? Para manter esse ritmo. Essa é uma tradição que eu fazia muito, as famosas reuniões de segunda-feira, e todo mundo da equipe fala e gosta de ter essas reuniões, também um contato com a liderança, e reuniões leves, né? E as reuniões de resultado. Então, também tinha um momento de falar, bom, e aí? Não chegamos lá, como é que a gente vai chegar? E não ter problema de falar, né? Porque, afinal das contas, a gente está falando sobre o negócio, não é sobre as pessoas, né? Então, essa licença para... não é que a gente não está aqui querendo encontrar culpados, a gente está aqui em prol de colocar esse negócio num novo patamar. Então, vamos deixar essa autodefesa que as pessoas automaticamente tendem a se defender, vamos deixar as defesas e as justificativas de lado e vamos olhar para o que eu posso fazer para melhorar, né? Senão a gente tende a se fechar, a se proteger, né? Então, essas falas da liderança é muito importante para que você vá desconstruindo um pouco essas barreiras que criam, inclusive, esse distanciamento que volta a se falar em equipe e empatia, né? Então, essa ambiência que você pode falar sem medo da reação, eu acho que é muito importante, né? Hoje se fala muito em segurança psicológica, né? Então, esse exercício de você ter um ambiente, né, propício a falar e que você busque por conversas difíceis, porque às vezes a gente também tenta sair das conversas difíceis, mas que busca essas conversas difíceis, enfrente ela e que está tudo bem a gente conversar sobre isso, é importante para a gente ir tirando esses obstáculos e coisas que às vezes podem ser simples de serem resolvidas com uma boa conversa e vai ganhando uma proporção que daqui a pouco, nem com uma boa conversa, você consegue desconstruir, né? Então, são as dicas que eu dou aí sobre o aspecto de, né, ritos, de governança, um olhar mais empático, né, na construção de um time que se une em prol de um objetivo. Bom, então é isso, gente. Assim, primeiro eu queria agradecer a Galúnia de participar aqui desse momento, espero contribuir no enriquecimento, né, dessas conversas com todos vocês.
E como recomendação final, eu acho que de leitura, né, gente, tem muita coisa. Então, eu não vou aqui falar mais, porque eu tenho certeza que vocês têm acesso a muita informação. Mas uma dica que eu dou é também balancear um pouco o perfil da leitura, né? Eu já falei com vocês a importância de estar antenado e separar as 3 horas do dia, né, da semana, do dia não, da semana, para poder ler sobre tendências, consumidor, né, comportamento, novidades e tal. Isso é super importante, mas não diminuindo isso, uma coisa que eu faço é que na minha leitura noturna, aquela leitura que se lê ou no avião ou na cama, para relaxar, eu normalmente gosto de ler uma ficção, ler uma coisa completamente sem relação com o trabalho, a forma como eu relaxo, né? Então, sendo muito franca a vocês, eu não gosto muito de livros de autoajuda, não é o que eu gosto de ler. Eu gosto de, na hora de eu relaxar, realmente pegar uma ficção. Eu estou lendo agora um thriller, né, super legal, então eu fico curiosa ali para ver o que vai acontecer, aquele potencial assassinato. Então isso me distrai também e me leva também para outros mundos, para a tua cabeça girar em outros assuntos também, né? Então essa é a dica e recomendação final que eu tenho para vocês, e um super agradecimento à Galúnio, toda a equipe da Galúnio, né, pelo convite de eu estar aqui, e espero também estar contribuindo com vocês aí e ajudando aí a alavancar o empreendedorismo no Brasil, né, os negócios no Brasil. Muito feliz de estar aqui. Obrigada.